Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa exploração de hoje. A gente vai mergulhar num tema que, olha, junta dois universos que parecem bem distantes: os ensinamentos de Jesus Cristo e os conceitos da física quântica moderna. É uma mistura em tanto, né? Parece coisa de outro mundo juntar isso. Pois é. E a nossa base para essa conversa são uns trechos de um e-book. O nome é Jesus Cristo e a Física Quântica, uma visão moderna para uma fé antiga. Interessante. Ele se inspira, quer dizer, ele é baseado em ideias de autores como Kleber José Ferreira, Frei Isidoro Mazzaro Rollo, Andrea Pavlo e também Sérgio H. Assunção. Uma turma que se aventurou nesse campo, então. O que eles exploram é que talvez os ensinamentos de Jesus sobre conexão, consciência, o poder do pensamento, da fé, talvez encontrem ecos bem surpreendentes nas descobertas da física sobre a natureza da realidade. Entendi. Quer dizer, ver se tem alguma ressonância entre o que Jesus falava e o que a ciência, especificamente a quântica, está descobrindo sobre como o universo funciona num nível bem fundamental. Isso. E para dar o tom, a fonte lembra aquela frase famosa atribuída a Jesus em Marcos 9,23. Tudo é possível ao que crê. Fica a pergunta, né? Será que essa afirmação tão antiga pode ter alguma, sei lá, alguma conexão com o jeito que a gente entende o universo hoje? É uma pergunta forte para começar. Vamos ver onde isso leva. Bom, vamos investigar isso juntos então. Um primeiro ponto que a fonte levanta e que eu achei bem interessante é a questão da linguagem. Ah, sim. Como cada um se comunica, né? Exato. De um lado a gente tem Jesus usando parábolas, metáforas, uma linguagem super acessível para o povo da época, né? Para falar de verdades espirituais profundas. Pensa nas histórias do semeador, do grão de mostarda. Sim, sim. Histórias que descrevem transformações, né? Coisas que começam pequenas, quase invisíveis, e depois se manifestam de forma grandiosa, tipo o grão de mostarda que vira aquela árvore enorme. Isso. E do outro lado tá a física quântica, com aquela matemática super complexa, experimentos controlados em laboratório. Uma linguagem bem diferente. Totalmente. Tentando descrever um mundo que também é invisível para os nossos olhos, né? O mundo das partículas subatômicas, da energia, dos campos quânticos. E a conexão que a fonte propõe é justamente essa, né? Que ambas as abordagens, mesmo com métodos e linguagens completamente diferentes, estariam tentando, assim, sondar a natureza fundamental da realidade. Aquilo que está por baixo da superfície do que a gente vê e toca. Entendi. O Kleber José Ferreira, um dos autores que você mencionou, ele argumenta que a simplicidade da linguagem de Jesus não diminuía a profundidade universal do que ele dizia, sabe? Tornando os ensinamentos dele atemporais. Quer dizer, a ideia é que tanto as parábolas quanto as equações quânticas, cada uma do seu jeito, apontam para uma realidade mais sutil que sustenta o mundo material que a gente percebe. Precisamente. E a fonte vai até um pouco além, sugerindo que certas frases de Jesus, tipo "a fé move montanhas", poderiam ser vistas não só como metáforas espirituais, mas talvez como um vislumbre intuitivo de princípios que a física quântica só começaria a explorar séculos depois. Uau! Tipo a ideia de que a consciência pode interagir com a matéria. É uma interpretação, claro, bem ousada, mas o paralelo que eles buscam é esse: investigar a realidade além da percepção sensorial comum. Jesus faria isso talvez por percepção direta, e a ciência, bom, por experimentação. Falando nisso de consciência influenciando a matéria, isso leva direto a um dos pontos mais, sei lá, polêmicos e fascinantes que a fonte aborda: a relação entre fé, consciência e a criação da nossa realidade. Aí eles trazem o famoso experimento da dupla fenda. Assim, esse experimento é um clássico. Ele é crucial na física quântica porque revela algo muito, muito estranho sobre a realidade no nível mais fundamental. Explica um pouquinho pra gente, de forma simples. Bom, de forma bem simplificada, ele mostra que partículas minúsculas, tipo elétrons, podem se comportar às vezes como ondas, todas espalhadas, e outras vezes como partículas, bem localizadas num ponto. E o mais doido é que isso depende de como ou se a gente observa elas.
Como assim? É como se a realidade lá no nível subatômico ficasse num estado de múltiplas possibilidades ao mesmo tempo, sabe? E aí, o ato de medir, de observar, meio que força a partícula a escolher uma forma definida. É o observador participando do resultado. Tá, isso é bem maluco mesmo. E como a fonte conecta isso com Jesus? Então, a conexão que eles propõem é com aquele ensinamento: tudo é possível ao que crê. A fonte sugere que a fé convicta, a intenção focada, poderia atuar de um jeito parecido com essa observação quântica. Como assim? Não que a fé seja um aparelho de medida, óbvio, mas a ideia é que o estado de consciência da pessoa, aquela crença inabalável, poderia ter um papel ativo em colapsar as possibilidades, ajudando a manifestar uma realidade desejada entre muitas outras potenciais. Os milagres de Jesus seriam interpretados nessa visão como exemplos extremos dessa capacidade. Entendi. Então a fé não seria só acreditar em algo passivamente, mas uma força ativa que participa na criação. O Kleber José Ferreira usa até a expressão campo vibracional para descrever a fé. Isso, como se a fé gerasse uma energia, uma vibração, que interagisse com essas leis quânticas. É de fato bem diferente da visão tradicional, né? Com certeza. É uma reinterpretação que busca dar uma base quase física para a fé. E o Frei Isidoro Mazarolo, outro autor que inspira o e-book, ele aprofunda isso. Ele fala da mente de Cristo como uma espécie de singularidade espiritual. Singularidade espiritual? O que seria isso? Um ponto de consciência tão poderoso que poderia influenciar o próprio tecido da realidade. A implicação disso é enorme. Nossos pensamentos, sentimentos, crenças, eles não seriam só eventos internos, mas teriam um impacto real no mundo lá fora. Isso me faz lembrar daquela passagem, sabe? Quando Pedro tenta andar sobre as águas, aí ele começa a afundar e Jesus pergunta: homem de pequena fé, por que você duvidou? Exatamente. A interpretação que a fonte dá para essa passagem é justamente essa. A dúvida de Pedro teria, fragmentado a energia ou a intenção necessária para sustentar aquela manifestação fora do comum, enquanto a fé inicial, a certeza, teria possibilitado. A dúvida bagunça tudo, então. Pois é, a dúvida introduz incerteza, várias possibilidades conflitantes. Já a fé convicta, ela concentra energia numa única possibilidade. Isso levanta uma questão importante, né? Será que fé e consciência são, como a fonte sugere, diferentes aspectos de uma força co-criadora fundamental presente em nós, capaz de moldar nossa experiência? Se a consciência e a fé podem ter esse papel todo, o próximo passo lógico que a fonte explora seria olhar para as curas de Jesus, né? Eles propõem uma leitura quântica delas também. Sim, exatamente. A ideia não é negar o aspecto, digamos, extraordinário das curas, mas talvez tentar entendê-las como manifestações dessa interação entre consciência, energia e intenção que a gente está discutindo. Dão algum exemplo? Usam bastante o exemplo da mulher com hemorragia, aquela que é curada só por tocar na roupa de Jesus. E ele sente que saiu virtude dele. Ah, sim, lembro dessa. Nessa leitura quântica, a cura seria resultado de uma interação de energia, sabe? A fé super intensa da mulher teria criado um campo receptivo que interagiu com o que a fonte descreve como o campo energético ou o estado de consciência de Jesus. Faz sentido dentro dessa lógica. E o Kleber Ferreira sugere que emoções elevadas como esperança, amor, que com certeza estavam presentes na fé daquela mulher, geram frequências energéticas específicas que podem de fato influenciar positivamente nosso estado físico. Seria algo parecido, em princípio, com a forma como a observação afeta as partículas quânticas. O estado interior da pessoa se tornando um fator ativo no processo de cura. Interessante. E o Frei Isidoro Mazarolo, ele complementa essa visão. Sim, ele vê os milagres como evidência de uma sintonia muito fina entre a dimensão espiritual e o que a gente poderia chamar de energia quântica fundamental. Para ele, Jesus acessava um estado de consciência onde a saúde, a integridade já era a realidade plena. Como se ele vivesse numa outra frequência. Algo assim. Então, quando ele dizia levanta-te e anda para um paralítico, não era só uma ordem com palavras. Era talvez uma espécie de ativação da consciência de cura no próprio doente, um alinhamento energético. A fonte até menciona como a ciência moderna
está começando a ver o corpo não só como matéria, mas como um campo eletromagnético complexo, vibrante. Que talvez possa ser reconfigurado por estados mentais e emocionais intensos, como a fé. Essa ideia de campos de energia e interação me leva a pensar em conexão. E a fonte também explora bastante isso, né? A ideia de unidade universal. Exatamente. O Frei Isidoro Mazarrolo destaca como Jesus pregava o tempo todo a inclusão, o amor ao próximo, a unidade entre as pessoas e com Deus. E a fonte vê um paralelo direto disso com um conceito central da física quântica, a não separatividade, ou emaranhamento. Não separatividade. Emaranhamento. Pode explicar um pouco melhor o que significa na física e como eles fazem essa conexão? É um conceito meio difícil. Essa, sim, é bem contraintuitivo. Na física quântica, não separatividade significa que duas ou mais partículas, depois que interagiram uma vez, podem permanecer conectadas de um jeito misterioso, não importa a distância entre elas. Mesmo que estejam muito longe? Muito longe. Se você mede uma propriedade de uma delas, instantaneamente você sabe a propriedade correspondente da outra. É como se elas fossem uma única entidade, mesmo separadas no espaço. Uau! Aí a fonte pega essa ideia de interconexão fundamental e usa como uma metáfora científica para o ensinamento espiritual da unidade. É como se o universo, lá no fundo, fosse um único tecido todo interligado, sabe? E a separação que a gente percebe no dia a dia fosse, em certo sentido, uma ilusão da nossa percepção limitada. E Jesus teria ensinado isso nessa visão? A fonte argumenta que sim. Aquela frase, eu e o Pai somos um, por exemplo, é interpretada pelo Kleber Ferreira não só como uma expressão de intimidade com Deus, mas como um reflexo dessa percepção de unidade cósmica. Entendi. E o que Jesus chamava de Espírito Santo seria, nessa visão, a própria manifestação dessa conexão universal que permeia tudo. A Andrea Pavlo, outra autora que eles citam, reforça que entender essa unidade é a chave para a transformação pessoal e social. Se estamos todos conectados... A compaixão e o amor viram consequências lógicas, né? Exatamente. E aquela oração de Jesus em João pedindo que todos sejam um, ganha uma dimensão nova aqui, né? Não só uma unidade de propósito, mas talvez uma unidade mais profunda, de ser mesmo. Como se fosse um chamado para despertar para essa consciência de unidade. Pois é. A fonte interpreta assim: o reino de Deus, nessa perspectiva, não seria um lugar físico ou algo só para o futuro. Seria um estado de consciência que a gente pode acessar agora, aqui, onde se vive essa conexão, esse pertencimento ao todo. E a implicação ética disso é direta, né? Claríssima. Se tudo está interligado, fazer mal ao outro é, no fim das contas, fazer mal a si mesmo. A separação seria a raiz do conflito, enquanto a unidade seria a base da paz. Faz todo sentido. Essa ideia de um estado de consciência unificado me parece muito ligada ao conceito de mente crística, que a fonte também explora. Confesso que esse termo sempre me pareceu um pouco esotérico. Como eles definem isso? É uma boa pergunta, porque o termo pode soar estranho mesmo. O Kleber José Ferreira, que é citado no material, descreve a mente crística não como algo exclusivo de Jesus, mas como um potencial humano. Um estado de lucidez total, de percepção direta da unidade fundamental de tudo. Ah, então não é algo sobrenatural, mas um potencial nosso. Exato. Seria uma mente que opera em coerência com o universo. Um universo que, nessa visão quântica que a fonte adota, responde à consciência. Alcançar esse estado crístico significaria transcender a dualidade do tipo bem e mal, eu e outro, sabe? Cultivando empatia, compaixão, um amor incondicional. Então não é sobre divinizar Jesus de uma forma tradicional, mas sobre ver nele o exemplo máximo de um potencial de consciência que todos nós teríamos. É mais ou menos por aí que a fonte caminha. O Frei Isidoro reforça que o convite de Jesus é para a gente superar nossos próprios julgamentos e limitações mentais. E a Andrea Pavlo sugere que esse estado de maior consciência e unidade não é inatingível. Como a gente chegaria lá? Pode ser cultivado através de práticas como autoconhecimento, meditação, desenvolvimento espiritual. É um chamado para a gente expandir nossa própria consciência, basicamente. Entendi.
E como isso se conecta com aqueles milagres mais, digamos, espetaculares? Tipo a multiplicação dos pães, andar sobre as águas. A fonte tenta dar uma explicação quântica para eles também? Sim, eles revisitam esses eventos à luz dessa ideia da mente crística operando em harmonia com leis universais mais profundas. Leis que talvez estejam ligadas à natureza quântica da realidade. Como seria isso? O Sérgio H. Assunção, autor de O Cristo Quântico, que inspirou parte do material, é citado propondo que Jesus agia a partir dessa consciência expandida, uma consciência onde o amor é visto como a frequência energética mais alta e poderosa. Os milagres seriam, então, a materialização de uma intenção profunda e alinhada com essa energia. Alterando probabilidades quânticas, talvez? Ou interagindo com campos de energia de formas que a gente ainda não entende? Exatamente. É uma ideia ousada, né? Sugere que os milagres não seriam violações das leis naturais, mas manifestações de leis mais profundas que a gente ainda está começando a arranhar a superfície com a quântica. É uma perspectiva bem diferente. Com certeza. O Kleber Ferreira observa que, em muitos casos, Jesus nem precisava de contato físico. A fé da pessoa parecia ser o gatilho. Isso é interpretado como uma pista de que a consciência, tanto a de Jesus quanto da pessoa que recebia o milagre, poderia atuar diretamente sobre a realidade, num nível fundamental. Influenciando as probabilidades quânticas, como você disse. Isso. Nessa visão, amar, acreditar, visualizar com clareza e intenção, não seriam só atitudes mentais, seriam ferramentas energéticas, capazes de catalisar transformações, alinhando a fé com princípios que, segundo a fonte, a física quântica está começando a desvendar. Ufa! Bastante coisa para pensar. A gente chega então na questão central, essa ponte entre fé e ciência. Como a fonte conclui essa discussão toda? Elas são realmente compatíveis no fim das contas? Olha, a visão que predomina no material, especialmente pela Andrea Pavlo, é que fé e ciência não precisam ser vistas como rivais. De jeito nenhum. São, na verdade, linguagens diferentes tentando descrever a mesma realidade que é super complexa e misteriosa. Então a física quântica não vem para provar Deus. Não nessa leitura. A ideia não é essa. O que a física quântica faz, segundo essa perspectiva, é revelar um universo muito mais estranho, interconectado e talvez até participativo, onde a consciência parece ter um papel importante do que a física clássica imaginava. E esse universo quântico, com essas características, acaba ressoando de forma surpreendente com muitos ensinamentos espirituais antigos. Como os de Jesus sobre unidade, fé, amor. Exatamente. Então, a ciência, em vez de eliminar o mistério, acaba abrindo mais espaço para ele. O Kleber Ferreira aponta que é justamente nos limites do conhecimento científico, onde as explicações puramente mecânicas começam a falhar, que surge o espaço para a transcendência, para o mistério. Faz sentido. E o frei Isidoro Mazzarello argumenta que a busca pela verdade é algo inerente ao ser humano, seja pela ciência ou pela espiritualidade. As descobertas quânticas, por serem tão desafiadoras para o nosso senso comum, podem até inspirar novas formas de ver o lado espiritual da vida. A fonte até lembra que muitos dos pais da própria física quântica, Tipo quem? Planck, Heisenberg, até o Einstein, embora de uma forma mais filosófica, eles reconheciam que existia uma dimensão misteriosa por trás da realidade física que eles estudavam. Então a proposta final é mesmo de integração, né? Não de conflito. Sim, total. A imagem final que a fonte usa é bem poderosa. Fé e ciência como duas asas do mesmo voo em direção à verdade absoluta. São aliadas em potencial nessa busca humana por compreensão, cada uma com suas ferramentas, suas perspectivas. Integrar as duas poderia levar a um entendimento mais equilibrado, mais profundo da nossa existência e do universo. Ok, então vamos tentar amarrar tudo isso que a gente explorou hoje. Nós analisamos trechos desse e-book que faz uns paralelos bem notáveis entre ensinamentos centrais de Jesus, a importância da fé, o poder da consciência, a realidade da unidade, a força do amor e conceitos bem intrigantes da física quântica. Isso, como o papel do observador, a interconexão fundamental, o emaranhamento e a natureza energética da realidade. E a sugestão do material é que dessa convergência, dessa conversa entre os dois mundos, pode estar emergindo uma nova consciência cristã.
Ou talvez uma nova consciência espiritual de forma mais ampla, né? Mais aberta à ciência, mais empática e profundamente ciente dessa nossa conexão com tudo. Uma visão mais integrada, né? Exato. No fundo, o que tudo isso significa? Aponta para uma possibilidade fascinante de diálogo, de integração entre a sabedoria antiga e as descobertas mais recentes sobre a natureza do real. E isso nos deixa com uma reflexão final que a própria fonte provoca. Se a nossa observação, a nossa consciência, de alguma forma participa na configuração da realidade, como a física quântica parece sugerir, e se Jesus, nessa interpretação que a gente viu, nos ensinou a observar o mundo e a nós mesmos com olhos de fé, de amor, de compaixão... Aonde você quer chegar com isso? Bom, fica a pergunta. Qual seria o potencial, talvez um potencial ainda muito pouco explorado, de direcionarmos conscientemente o nosso estado interior, nossos pensamentos, nossa fé focada, nossa compaixão ativa? Será que essa energia interna, cultivada com intenção, poderia ter um impacto que vai além do nosso bem-estar pessoal? Influenciando talvez a própria realidade coletiva que a gente experiencia. Exatamente. Influenciando talvez a própria tapeçaria da realidade coletiva que a gente vive junto. Fica essa questão em aberto, né? Sobre a força da nossa intenção e da nossa conexão. Uma pergunta realmente poderosa para a gente continuar pensando. Com isso, a gente encerra a nossa análise de hoje. Obrigada pela companhia nesta jornada pelas fronteiras entre fé e física. Valeu, até a próxima.